Eu sou a favor do aborto. Viu, pastor Jean? Eu sou a favor do aborto. Eu já sabia. Misericórdia. Sou misericórdia, pastor. Sou pró-aborto. Você que tem sua dúvida, quiser saber o porquê. Eu não vou deixar para o final, eu vou responder já. Eu sou a favor do aborto quando ele é feito pelo SUS. Porque dá tempo da criança nascer. Viu, compadre? Então, eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 2 e versículo de número 6, que diz: o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Faz descer a sepultura ao Seol e da morte resgata, ou ascender aos céus. Dono da vida e dono da morte, pastor Jean, é Deus. Não está na mão de ninguém definir ou destinar a vida ou a morte de alguém. Por isso que o homicídio é crime. Aí nós estamos num assunto que está se tratando do aborto. E aí eu quero que comece as perguntas. E é lógico que talvez a primeira pergunta que venha seja essa. Mas e aí, pastor? E se a mulher foi estrupada? Como é que fica? Ela não desejou esse filho. Ela não quis ser estrupada. Ela vai carregar um trauma dentro dela durante 9 meses e, por consequência, vai haver uma rejeição dessa criança internamente e, futuramente, muito provavelmente, problemas psicossomáticos e emocionais vão ser gerados. E aí, o que é que o senhor fala acerca disso? A pessoa foi estuprada. Ela pode ou não abortar? É uma vertente. Outra vertente, irmão Alexandre. Como é que faz, pastor André? É uma questão de higiene. Porque hoje estão praticando o aborto dentro de casa, nas clínicas, sem autorizações, de forma caseira. E isso tem matado muito mais pessoas. Se talvez legalizasse, o aborto livraria muitas mães de perder a própria vida. É outra vertente da defesa de quem é pró-aborto ou a favor do aborto, pai. Existem outras mais. Milhares dela. Quer ver uma outra? A pessoa diz assim, mas é para a mulher que tem que se perguntar isso. O corpo é dela. Então pergunta para ela se ela quer ter o bebê ou se ela não quer. Se ela quer ou não quer ser mãe. Se ela quer que viva ou que morra. Ela tem o direito. Então existem várias vertentes. Mas eu quero deixar aqui muito bem claro a minha posição, o meu posicionamento. Eu sou contra o aborto. É lógico. Existe algo na nossa cabeça chamado bom senso. E eu sei que de repente se uma mulher foi estrupada, isso vai gerar um monte de complexo dentro dela, na criança e tal. É até romântico pensar que o aborto vai solucionar esse problema. Mas aí entra outro pensamento. E se essa criança fosse o futuro presidente da nação? E se ela fosse o futuro cientista que descobrisse a cura da AIDS? E se ela fosse uma outra pessoa que revolucionasse o mundo? E se ela fosse uma outra pessoa que viesse a mudar e a alterar o futuro de milhões de pessoas como um formador de opinião? E se ela viesse como uma bênção permitida por Deus, ainda que não nos moldes que nós estamos acostumados, de forma certinha, dentro do casamento e tal, mas se fosse uma permissão de Deus, nós não sabemos. O problema nosso é querer humanizar Deus. É querer que Deus enxergue as coisas como nós enxergamos. Nós não sabemos. O que fazer? Pastor Jean, existe muito essas polêmicas, né? Uma outra também que eu vinha para cá, para o estudo da rádio, e eu vinha pensando também, eu falei, com certeza vão colocar isso no programa também, né? Além do aborto. E se for detectado por um exame que a criança ela tem um problema congênito e que isso vai gerar, ela tem síndrome de Down, ela vai nascer, ela vai vegetar, e daí? Isso também não é justo. Ao invés de deixar essa criança sofrer, olha bem, parece romântico, Paulo. Não é justo deixar essa criança, não deixá-la sofrer, porque afinal de contas, ela ainda não é um ser, ela ainda não é um ser pensante. Ela é uma vida, mas não tem pensamento, não tem sentimento. Melhor não existir do que passar pelo que vai passar e fazer os outros passar o que vão passar. Então perguntas como essa não faltarão, mas eu deixo aqui o meu posicionamento. Eu sou extremamente a favor da vida e não da morte. E você, pastor Jean? Eu sou taxativo, eu sou contra o aborto, sem sombra de dúvidas, porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano, como você que me assiste também o é.
Eu quero deixar claro aqui que, segundo o Vox Populi, 82%, irmão Alexandre, da população brasileira é contra o aborto. E se nós temos a esmagadora maioria contra este ato covarde, eu acredito que não é preciso de muitas discussões, não é preciso de muita leitura, de muito entendimento. O bom senso grita, o bom senso denuncia que nós, seres humanos, devemos lutar pela vida em qualquer circunstância. Admitindo que nós somos a maioria, que não aceitamos este ato covarde, nós temos que também informar aqueles e confrontar aqueles que são pró-aborto, aqueles que lutam para que esta lei maldita seja então aprovada. Existe uma discussão ferrenha, ativistas, feministas, partidos interessadíssimos na legalização do aborto. E é só o começo, é uma guerra, e nós, você que me assiste, que preza pela palavra de Deus, a nossa obrigação como homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, não é outra senão orarmos, nos empenharmos e nos posicionarmos. Então eu deixo claro aqui que eu sou contra o aborto. À luz da teologia, à luz da ciência, é o que nós vamos analisar aqui, de forma superficial, porque o tempo não nos permite, de forma dinâmica, para que você que me assiste seja levado a uma decisão. Que decisão? Porque eu já sou contra o aborto. A decisão de compartilhar a sua decisão com as pessoas, porque de repente ninguém sabe que você é contra o aborto. Você precisa se posicionar. As pessoas estão trabalhando numa agência, muitos cristãos estão ingressando numa agência. Que agência é essa, irmão Toninho? A agência 007 está admitindo 24 horas cristãos. Querem que você fique no anonimato. As pessoas precisam saber que você é crente, que você luta pela vida, que você não apoia a legalização do aborto. Supremo Tribunal Federal, deputados, homens que deveriam representar a vida, o bem-estar da sociedade, promover a bênção, estão lutando para promover a maldição. Mas deixo claro que os participantes desse programa aqui, o Refúgio da Graça, não tem duas palavras. Nós somos contra o aborto e nós cremos que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Muito bem. Irmão Alexandre, o que é que você fala? Qual que é o seu posicionamento e o embasamento da sua posição mediante esse tema, legalização do aborto ou direito de abortar uma vida? Eu também tenho que me posicionar com relação a isso aí. Eu, como um cristão, seguidor do movimento do cristianismo, também não posso deixar de falar e me posicionar aqui que eu sou extremamente contra o aborto e sempre fui extremamente contra o aborto. Nós não podemos impedir que uma vida venha se concretizar. Pegando alguns ganchos do que o pastor Guedes falou, o pastor André Guedes disse dois temas muito importantes. Primeiramente, com relação à parte política. Hoje, a parte política nossa, o que ela vem fazendo? Primeira coisa que ela vem implantando na mente da população é o não à religião. Porque eles plantam o não à religião, porque eles falam que um país com religião é um atraso na vida do ser humano. Aí como nós podemos entender um atraso na vida do ser humano quando as pessoas querem simplesmente colocar o aborto em prática? Pastor André, ontem eu estive conversando com um advogado e ele disse que ontem mesmo, pela manhã, subiu ao Superior Tribunal Federal Judiciário um pedido de lei para Rosa Weger aprovar, a ministra, para fazer a aprovação da lei com aborto. Ontem subiu isso ao plenário. Sabe qual é a posição que nós temos que ter? Vai subir na calada da noite? Na calada da noite. Subiu isso e está em fase, está começando a ser pautado isso, porque muitos políticos vão começar a defender essa hipótese aí. Então, assim, nós como cristãos, nós temos que nos posicionar. E o que eu gostaria de pegar também, um trecho do que ele disse aqui se você hoje para a vida de um feto, você pode parar a vida de alguém que não teve a escolha em querer viver ou não.
Como que você pode barrar a vida de uma pessoa que está vindo, de um ser, de um feto que está vindo, sendo que ele não teve a consciência de querer saber se ele vai nascer ou não? Isso, sabe o que é? É fazer justiça com as próprias mãos. E eu vou ler um trecho para vocês aqui do Evangelho de Lucas. Eu quero dizer para vocês agora profundamente, eu quero falar a respeito de uma mulher chamada Maria. Se a atitude dela fosse diferente com relação ao que ela disse biblicamente, o que seria de nós hoje como cristãos? É óbvio que Deus tem o seu jeito de trabalhar, mas olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, e versículo número 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará o nome de Jesus. Esse será grande e será filho do Deus Altíssimo. Capítulo número 38, olha a resposta da mulher. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme tua palavra. Olha que sabedoria. Ela tinha o que hoje muitos defendem a respeito do livre-arbítrio. E o que ela tomou por decisão? Ser uma progenitora daquele que hoje é o nosso caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Pois é. Se a gente, eu apelo aqui agora, não só a denominação evangélica, mas também a católica, meu pai pode falar por ela, né? Se a gente não for ouvir Maria, vai ouvir quem então, né, pai? Exatamente. Nós sabemos que há um posicionamento muito forte da Igreja Católica e também de alguns irmãos da denominação evangélica. Agora é o momento de as denominações se unirem pela luta em favor da vida, porque ninguém tem o direito de interromper a vida. Se no livro do Gênesis, está bem claro, explícito para nós, que nós nascemos na semelhança de Deus, somos filhos de Deus semelhantes a Ele, qual de nós tem o direito da interrupção da vida? Ninguém. Ninguém. Porque Deus é o autor da vida. É Ele que nos dá, é Ele quem tira. Nenhum de nós tem o direito de interromper um ser vivente. Nenhum de nós. Diante de Deus, essa é a promessa de Deus para cada um de nós. A nossa vida é a promessa de Deus e nós temos que vivê-la plenamente. Então não temos o direito de interromper ninguém que possa viver plenamente diante de Deus a sua vida. Então eu não sou a favor ao aborto de maneira alguma. Embora hoje eu pude ler alguma coisa sobre o aborto e eu fiquei, digo até escandalizado de ver um nosso irmão de uma denominação muito forte nesse país, né? Muito conhecida, né? Universalmente conhecida nesse país, e ouvir a pessoa dizer que um dos fatores positivos a favor do aborto é que nos ajuda a interromper que essa vida não venha ao mundo, porque futuramente, dependendo se ela for gerada de uma forma de estrupo, ela pode ser um mal para a sociedade. Eu achei um absurdo, porque uma pessoa que se diz líder de uma igreja cristã, se posicionar dessa forma, meu Deus, da igreja cristã, eu acredito que ele não seja o representante. Pode ser sim, representante do capeta, me desculpe. Pode ser da igreja dele, né? Pode ser da empresa dele, sei lá de quem você fala, mas de repente, biblicamente, à luz das escrituras, foge ao contexto. Mas vamos lá, para não ficar só do nosso lado, para não ficar uma coisa muito proselitista, irmão Alexandre, eu gostaria de colocar aqui com os irmãos alguns pensamentos do tipo: luta-se para legalização do aborto. Então, que legalize a laqueadura ou a vasectomia. Simples assim. Vai fazer sexo quanto quiser, mas não vai nascer ninguém. Pronto. Faz a laqueadura, faz a vasectomia. Se o problema é esse, pelo menos você não interrompe vida nenhuma. Você não tira a vida de ninguém, você não é homicida. Eu fiz a minha vasectomia com 32 anos de idade. Tenho 4 vezes, para que ter mais? Não quero povoar a terra? Entendeu? Então tem essa. Agora, tem gente que é muito simples a gente retirar
a responsabilidade, pastor Jean, do ser humano em fazer um filho, não ter condições de engravidar de outro, não ter condições de engravidar de terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Está no mundo sofrendo por irresponsabilidade dos pais, que não tem condição de ter um e vai ter 10. Essa é a verdade. Hoje a gente tem um monte de métodos anticoncepcionais. Mas, antes de falar dos métodos, então por que não? Ao invés de fazer um aborto, você quer fazer uma cirurgia? Então faz a laqueadura, querida. Você nunca vai ter filho. Ou você, homem, quer abortar porque a menina ficou grávida, faz o seguinte, faz a vasectomia, ela nunca vai engravidar, ou aquelas pessoas que você sair. Por que não coloca isso em pauta no Senado? Explica para mim. É muito mais fácil, é muito mais ético e moral do que tirar uma vida depois de concebida. Melhor coisa é prevenir do que remediar, já dizia minha avó e tantos outros antigos. O que você acha disso, pastor Jean? Faz a laqueadura, faz a vasectomia e acabou o problema. A promiscuidade tem sido o agente funerário. A promiscuidade tem promovido, na verdade, essa confusão, essa desordem. Para que uma pessoa chegue a pensar em aborto, eu penso que houve todo um planejamento para que o ato fosse concebido. Porque ninguém tem relação sexual com o seu próximo, ninguém se relaciona sexualmente sem antes raciocinar. Então houve... A menos um estupro. Houve um raciocínio. Nós vamos chegar lá. Houve um raciocínio. Uma pessoa se deita com a outra, via de regra, pensado. O caso foi pensado. E por que não recorrer a caminhos que bloqueiem uma gravidez? O posto de saúde do seu bairro, minha irmã, o posto de saúde aí da sua cidade, da sua vila, oferece gratuitamente camisinhas, métodos contraceptivos. É tão barato hoje, farmácia popular. Se você com a receita chegar no posto de saúde, você consegue um remédio para evitar a gravidez. É tão fácil. Mas a promiscuidade tem levado muitas pessoas, jovens, adolescentes, a escolher, a determinar, a optar por esse caminho de trevas. Mas infelizmente, nós temos na nossa nação pessoas que deveriam nos representar e que, na realidade, não se interessam pela causa da população. Fazem vista grossa, e é isso que estamos vendo. Está diante dos nossos olhos. Mas eu devo te lembrar que você está assistindo, participando de um programa evangélico, o Refúgio da Graça, Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Vila Monteiro. Existe uma trama no mundo espiritual, existe um império organizado. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Existe infinidades de demônios que povoam os ares, conforme Paulo nos ensina, que lutam para que o ser humano seja reduzido a nada. Mas eu quero refrescar a sua memória. Você tem uma arma. Você tem a Bíblia Sagrada, você tem os seus joelhos, você tem a palavra de Deus. Lute incansavelmente contra a prática do aborto. Aí que você que nos assiste, o pastor André já tocou aqui no assunto do estupro. O estupro, o ato forçado, é uma realidade na nossa nação. Os números crescem. Mas o que fazer, irmão Alexandre, em caso de estupro? Eu quero deixar bem claro aqui a minha opinião sobre isso. Já me antecipando, ninguém deseja ser estuprada. Nenhuma mulher deseja ser estuprada. Eu penso que não. A lógica grita não. Mas se isso vier a acontecer, quando isso acontece e uma gestação se inicia, uma pergunta que cabe aqui, irmão Alexandre: o que é que o bebê tem a ver com isso? Onde é que entra o bebê, Coppola, nessa história? O bebê é fruto do ato. A mulher não pediu, a mulher não planejou, a mulher não desejou, ela foi violentada. Mas o bebê não tem absolutamente nada a ver com isso. Se você não quer o bebê,
me referindo a alguém que foi uma mulher que foi estuprada, que está vivenciando talvez essa situação. Pastor, eu não estou vivenciando isso, mas de repente esse vídeo vai chegar até alguém que está passando por esse momento. Primeiro, que nós temos a ajuda de profissionais. Os profissionais existem para isso, uma ajuda psicológica, um aconselhamento, porque o estupro continua acontecendo, vai continuar acontecendo. Mas eu reafirmo aqui que o bebê não tem absolutamente nada a ver com isso. Doe essa criança para alguém que queira. Entregue essa criança para alguém que deseja cuidar. Você viu o que o Coppola falou lá? Repita aí, Coppola, repita aí. Como é que está o número, Coppola, de casais que desejam adotar crianças? Milhões de casais querendo, né? Milhões, Lutando milhares de casais O que é um filho, poxa? pleiteando uma criança, desejam ter uma criança nos seus braços. Entrega. Então, de repente, entregue a criança. Eu não quero conviver com o fruto de um estupro, eu fui violentado. Entregue essa criança. Mas nada, absolutamente nada justifica o estupro. Eu quero aqui passar a oportunidade para os meus irmãos, para que eu não exceda no meu tempo, mas reflita sobre isso. Se de repente eu penso que você não está passando por isso, mas se você topar com alguém que está atravessando uma fase delicada como essa, além da ajuda dos profissionais, essa pessoa pode entregar o bebê para quem realmente deseja cuidar. Eu gostaria de saber, irmão Alexandre, você é a favor da castração química? A favor da castração química eu sou sim, completamente. Porque é uma das maneiras que tem de você colocar uma lei um pouco mais severa. Coibir? Coibir, exatamente. E a pessoa ela vai pensar aí 10 ou até 20 vezes mais quando ela for cometer o ato do estupro. Agora veja, uma situação que o senhor colocou no início da abertura do programa. O senhor falou a respeito de laqueadura e vasectomia. Você ouviu já falar a respeito de laqueadura e vasectomia serem feitas em laboratórios clandestinos? Não. Sabe por quê? Porque ninguém quer. E tem outra. Por que o aborto ele não é feito, não é colocado, não é interessante a lei, por exemplo? Porque ficaria muito mais caro hoje fazer o aborto dentro dos hospitais, é óbvio, porque não existe a lei e nós vamos lutar para que isso não haja, do que fazer a laqueadura e uma vasectomia. Então, assim, há um compromisso, um interesse de algo que eu estou falando aqui. O que é? Ideologia. O que nós estamos lutando, o que nós temos que lutar e lutar forte é contra um negócio chamado ideologia. E a ideologia, ela é simplesmente aquilo que passa. Se nós olharmos desde a fundação do mundo até agora, todas as ideologias que vieram, desde o período medieval, onde se construiu vários pensadores, passaram, deixaram um legado, mas passou. A única coisa que ficou firme e forte até hoje foi a palavra. Então eu posso classificar que a ideologia ela é um abstrato, mas a palavra bíblica, ela é um concreto. Pois bem. Eu acabei de compartilhar na minha página aqui, busca lá, André Guedes. Acabei de compartilhar, é lógico que é um teatro, evidente, mas quase que uma parábola que coloca a gente para pensar acerca de uma mulher que vai até o médico falando que quer fazer um aborto porque já tem uma criança, já tem um filho e não vai dar conta de cuidar de outro e tal e tal. Entra lá agora para você ver esse vídeo e você vai me dar um parecer em relação a isso. Mas enfim, de fato e de verdade é que se as pessoas tivessem mais limites, elas não ultrapassariam tanto assim a linha do bom senso. Porque quando eu tenho regras a ser seguidas, quando eu tenho limites, eu tenho ali, então, o meu patamar. Agora, num país onde tudo pode, principalmente da parte negativa, nós vivemos o que vivemos hoje. Por isso que Brasil é Brasil. Brasil é Brasil porque já começou errado, filho. Pastor André, Oi. Será também, qual é a visão de que uma menina, às vezes, ela é levada ao aborto também pela questão do desespero? O senhor não acha que depois o arrependimento é muito maior quando ela cai em si? Pai Toninho, olha que interessante. É interessante como que o cérebro,
quando quer formar opinião, ele bloqueia toda a linha de raciocínio oposta. Ou os ativistas. Vamos colocar assim. E se a pessoa não quer? Se a pessoa, ela vai olhar para a barriga dela, ela vai ter trauma dessa barriga, porque ela vai se lembrar do ato do estupro, ela vai se lembrar do que aconteceu, então é melhor ela tirar. Tá bom, eu lhe pergunto, depois do aborto feito, ela não vai ficar a vida inteira com remorso ou arrependimento na cabeça pelo estrago que ela fez, sabendo se aquela criança poderia ser uma bênção ou não na vida dela? É uma pergunta, não é uma afirmação. Mas de repente não há estrago só de um lado, porque ela foi estuprada, mas há o estrago do outro lado, que a consciência dela sabe que ela está tirando uma vida, e a vida toda ela vai deitar a cabeça no travesseiro e pensar naquela vida que ela retirou. Por que não? Isso pode acontecer, pai? Sim. Eu conheço um padre muito meu amigo, que hoje você conhece também, que é um excelente sacerdote, um grande liturgista, pode-se dizer que um grande teólogo. Hoje ele é padre graças à mãe dele, que necessariamente por ordem médica tinha que ser submetida a um aborto durante a gravidez, que era uma gravidez de risco, mas ela confiante em Deus, muito confiante em Deus e em Nossa Senhora, ele acabou nascendo, é uma pessoa hoje sacerdote da Igreja Católica e goza aí de saúde perfeita e vive o seu ministério grandiosamente. Monsenhor Orivaldo? Não? Padre Reinaldo de Marque. Padre Reinaldo de Marque, sumido. Padre Reinaldo de Marque, forte abraço se estiver nos vendo aí. É verdade. Pastor Jean, castração química, o que você acha? Castra ou não? Diga-se de passagem, quem defende veementemente a castração química, estamos aí em pleno ano eleitoral, é Jair Messias Bolsonaro. Então é melhor ser Jair se acostumando. Jair se acostumando. Então, se Jair Messias Bolsonaro for eleito, que é o desejo de muitos, a castração química vai entrar aí no papel. E se sair do papel, quem pensar no estupro aí vai ter que pensar bastante, meu irmão Alexandre. Uma participante disse que para quem mata, para quem comete o aborto, irmão Coppola, está no mesmo nível de alguém que tira uma vida de uma pessoa com isso aí, a Fernanda, vários anos de adulto, enfim. A pessoa que mata um bebê no ventre da mãe, ela comete o mesmo pecado de alguém que tira a vida de um adulto. É o que ela está no mesmo patamar. Lembrando o seguinte, você que me assiste, a embriologia, a ciência, afirma que a vida começa na concepção. Então, admitindo, irmão Alexandre, que a vida começa na concepção, na fecundação do óvulo, nós temos que entender que a partir do momento que alguém comete um aborto, esse alguém comete um assassinato. Mas a luta do PSOL, a luta de outros partidos, como o PT também, é tentar, de todas as formas, provar que isso não é verdade. Se eu não acreditar, irmão Coppola, que um bebê não está no patamar de um ser humano, ele não é um humano ainda, fica mais fácil tirar a vida de alguém. Mas à luz da embriologia, da ciência, a vida começa na fecundação do óvulo. Então, eu deixo bem claro, eu acredito, defendo desta forma. A pessoa que aborta, a pessoa que pratica o aborto, praticou também o assassinato. E eu não tenho como, não há meios, eu não consigo enxergar meios de ser provado o contrário. Prove-nos o contrário, por gentileza, que a vida não começa na concepção. O que eu já citei aqui prova com farta documentação que a vida começa na concepção, pastor André. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e acabou, ali já temos a vida. Fecundação. Fecundou a vida. Posso fazer apenas uma colocação rápida? Sim, Claro, por favor. É por isso que eu sempre fui contra um método anticonceptivo chamado DIU. Eu também sou contra. Para mim, é abortivo. Exatamente. Por quê?
Depois da fecundação, o óvulo caminha, esse DIU vai e fura esse óvulo. Ele para ali o processo da Ciclo vida. da vida. É abortivo, é homicida. O DIU é homicida. Eu sou a contra camisinha totalmente. não. Preservativo não. Mas o DIU, ele é homicida mesmo, de fato. Com certeza. Ó, o pastor Joel também participa conosco e ele citou um versículo muito interessante, Jeremias 1:5, onde Deus diz para Jeremias quando vai chamá-lo para o ministério: eis que desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te nomeei para que vades e sejas profeta. Se não me falha a memória, Salmo 139, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Deus também diz para Davi: eu te conheço antes que te formaste desde o ventre da tua mãe. Deus já está presente na fecundação, gente, pelo amor de Deus. Isso é um desrespeito com a pessoa do Criador. Não é nem com a criatura, é do Criador, porque ele já está presente ali também. Então, na minha opinião, como pastor Jean, aliás, é o seguinte: se o Bolsonaro for eleito, eu vou me candidatar para ser uma das pessoas que vai castrar. Aqui em Piracicaba, eu quero castrar esses fidego aí. Eu quero castrar mesmo. O camarada quer estrupar os outros, rapaz? Na Taca faca a ou no estilete mão. vai castrar, né? Hã? Na faca ou no estilete? Na faca, eu quero castrar na faca. Pastor André, eu sou pastor, não estou ouvindo isso de você. Tá. Sinceramente, eu me inscrevo lá e quero ser um dos que vão castrar aqui. Eu não tenho coragem. É injeção daqui. Eu taco tudo. Pá! Nunca mais, seu desgraçado. Você vai arrancar a vida de alguém. Ou então colocar em cima de um toco e dar uma marretada, né? Aí que eu quero ver. Tá estreitando o negócio aí, tá estreitando. Diga lá, irmão Alexandre. E aí? Vamos lá, vamos caminhar. Eu gostaria de colocar aqui uma pergunta também do pastor Joel que ele colocou. Eu acho que... É a mesma pergunta, tem duas pessoas no aplicativo aqui também que estão perguntando a mesma o senhor Guedes, teoricamente já respondeu a pergunta dele, mas vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Se na hora do parto ter que escolher entre a mãe e o filho, o que vocês falam sobre isso? Uma vida tem que ser tirada. Eu respondo já. Pode sem responder. pensar. Eu escolho a mãe. Eu vou contra, eu escolho o filho. Me responda o porquê que eu te respondo o porquê. Tá. Se olharmos na ótica até da parte da medicina, quando há um acidente, qual é a forma que eles trabalham? Primeiro eles tiram tudo que é criança do acidente, depois eles vão tirando os que têm má idade. Por quê? Porque olhando nessa visão, a criança ela tem mais chance de sobreviver e ela tem mais tempo de vida lá na frente. E aí cai naquilo que nós falamos. Quem sabe ele não será um futuro pastor, quem sabe não será um futuro pensador aí que poderá mudar o Brasil. Respeito do ponto de vista. Exatamente, porque a resistência da criança é muito maior. Inclusive a gente aprende isso no treinamento de segurança. Tá. Eu digo porque eu defendo que eu sou a favor de salvar a mãe, se tiver. Se for um extremo, o médico chega e fala, ou é a mãe ou é a criança. Se não houver exceção nessa regra. Por que salva a mãe? Vou lhe explicar. Primeiro, pelo fator emocional. Essa criança vai viver sem mamãe. E aí ela já vai penar por isso. Segundo, porque a mãe pode gerar outros filhos e o filho não. Então eu posso ter mais outros filhos com a minha esposa. Mas o meu filho não pode me dar mais outros filhos, principalmente se for o primeiro. Não é bíblico que eu estou falando. Sim. É apenas o meu posicionamento pessoal. Só isso, tá bom, Alexandre? Não estou discordando de você. Não. Estou colocando a minha opinião. Você, pastor Jean, se tiver que salvar a mãe ou o filho. O que nós estamos fazendo aqui é aquilo que nós colocamos semana passada. Respeito à diversidade na unidade. Acabou. É o que nós estamos tendo. De ideias diferentes, mas se respeitando. É isso que nós tivemos que passar, que nós passamos, né? Ou tentamos passar no encontro passado aí. Eu penso que diante de uma situação tão delicada como essa, se você fizer essa pergunta para a gestante, ela vai, eu penso que a maioria, irmã Coppola, vai poupar a vida do filho e vai se entregar. Dizendo que ele precisa viver e que ela já viveu. Porque a mãe, o amor de mãe, é o amor que mais se aproxima do amor divino. Então, se você perguntar isso para uma mãe que corre essa situação, que vivencia esse momento delicado, provavelmente a maioria, irmão Alexandre, vai poupar a vida do filho e vai se entregar em favor do mesmo, porque o amor ali falará mais alto. Nós somos contra o aborto. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua participação. O mundo teria perdido muito, pastor André, se muitas mães tivessem decidido pelo aborto. Eu vou citar um caso aqui, irmão Coppola.
Roberto Gomes Bolanho, famoso Chaves, ele contou que a sua mãe teve um acidente durante a gestação. Quando ela estava grávida do nosso querido Chapolin Colorado, ela sofreu um acidente e os médicos pediram que ela abortasse. A sua mãe veementemente, prontamente disse não, porque eu sou a favor da vida. E o resultado foi que Roberto nasceu e provocou o sorriso de muitas crianças. Milhões. E inclusive os nossos sorrisos. Tirou muitos sorrisos. Ele arrancou, irmão Toninho, muitos sorrisos dos seus lábios. Quantos já riram com a vida, a atuação do Chapolin Colorado, Roberto Gomes Bolanho, Steve Jobs também, uma outra situação. Ele foi, a sua mãe foi convidada a doar, a entregar a criança, mas o amor falou mais alto. Quantas pessoas que o Senhor então permitiu que viesse à existência para nos dar grandes exemplos. A vida começa na concepção. Nós somos, você que nos assiste, contra o aborto. À luz das Escrituras, você tocou no Salmo de número 139, Êxodo, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 22 a 25, nos dias de Moisés, se houvesse, irmão Alexandre, uma briga entre dois homens e a mulher sofresse um acidente por conta da briga e a criança morresse, a lei de talião prevalecia, que precede a lei mosaica, olho por olho e dente por dente. Então perceba que Deus leva a sério o feto. O que está sendo gerado no ventre da mãe, aos olhos de muitos. Só um minuto, pastor Jean. Ali diz, não estou com minha Bíblia aberta aqui, mas ali diz que se não for grave, o juiz vai estipular o preço. O juiz vai determinar a pena. Mas se houver a morte da criança, se houver a morte da criança, muito bem claro, se houver a morte da criança, se esse acidente matar a criança, provocar o óbito da criança, então a vida do agressor também deveria ser tirada. Então perceba que antes da existência, antes da concepção, Deus já nos trata como seres humanos. E o que esses partidos do inferno querem é que o feto, que o bebê não seja enxergado, que nós não enxerguemos o bebê como um ser humano, como alguém que mereça respeito, dignidade. Outra coisa interessante que devemos colocar aqui, que só luta pelo aborto quem está vivo. Quem está vivo. Você que luta pelo aborto, você que é pró-aborto, você gostaria de ter sido abortado? Essa é a pergunta que fica. Se você tivesse condições de escolher, você teria nascido ou não? Mas você nasceu, então é fácil. Quem está com a barriga cheia dificilmente acreditará que o seu semelhante está passando fome, ou que o seu semelhante está com fome. Note que você está falando agora biblicamente, ok? E biblicamente falando, o pastor Joel aqui citou para nós Deuteronômio, capítulo de número de número 5, ok? E versículo, qual é o versículo que eu estou aqui? Mas enfim, está em Êxodo 20 também e tal. Não matarás. Deus não disse em que situação. Não matarás sem causa. Não matarás sem causa, porque... Não matarás. O que é não matarás? Tudo bem. Êxodo 20, 13. Êxodo 20, 13. Também lá em Deuteronômio, capítulo 5 também. 17. Muito bem. Diante da questão não matarás, né? Eu vejo assim, sabe? Pastor Jean, o filho do gato o que é? É gatinho? E o filho de Deus? O filho de Deus é filho de Deus. Deusinho. É Deusinho. Deusinho. Então não se mata o filho de Deus. Está matando o próprio Deus, criatura. Está entendendo isso? Deusinho, Se Deus está em nós, é por nós, age por nós, por meio. Efésios 4. Está matando o próprio Deus, que o Espírito dele se move em mim, está em mim. Está tirando a vida. Pegando carona no raciocínio do irmão Toninho, Alexandre,
Se o diabo pudesse, ele destruiria o Criador. Eu creio piamente nisso. Sem dúvida. Se o diabo tivesse condições, ele mataria o nosso Deus, destruiria o Criador. Mas isto é impossível. A criatura lutar contra o Criador. Se o diabo não pode matar o Criador, irmão Alexandre Montoninho, se ele não pode anular a existência do Deus Todo-Poderoso, ele busca fazer o quê? Lutar contra a imagem e semelhança de Deus. E para que ele tenha êxito nos seus projetos, ele vai usar de pessoas que têm o seu coração, ou que está com o seu coração à disposição. Então, partidos políticos, homens inescrupulosos, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com o bem alheio, vai continuar sendo massa de manobra para cumprir os propósitos do diabo nesta terra. Então, eu penso que nós estamos pisando num terreno delicado. Se a igreja não se posicionar, se a igreja não partir para o enfrentamento, irmão Coppola, infelizmente, o nosso país vai continuar à mercê desses corruptos. A igreja não resistindo, a igreja se posicionando, ela vai avançar, ela vai conquistar. A família tem que ser defendida, o projeto divino tem que ser defendido. Se nós ficarmos na retaguarda, se nós ficarmos trabalhando nos bastidores, certamente o inferno prevalecerá. A igreja, ela prevalece quando ela resiste, quando ela confronta, quando ela acredita nos propósitos de Deus. E o propósito de Deus é abençoar o ser humano. O propósito de Deus é continuar conduzindo a raça humana. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão querendo os propósitos de Deus, estão querendo os propósitos do mal, os propósitos do diabo. Isso que nós temos visto. O mundo jaz do maligno. A irmã Rosana Celino diz assim: estrupar é horrível, mas matar é pior. Olha que colocação. Em complemento a ela, eu quero deixar uma frase aqui minha: 2 erros não fazem um acerto. 2 erros não justificam um acerto. Parafraseando que um erro não justifica o outro, ok? Não é porque foi um erro que agora eu vou errar em cima de um outro erro. Muito pelo contrário, ok? A criança pode ser criada pela mãe aí, enfim. O que eu acho é que o dever ele não deve ser punido pelos atos malignos do pai que estrupou, da pessoa que teve. A criança, leia lá, Ezequiel capítulo 18. O filho não deve levar o pecado do pai. E nem o pai pagar pelo pecado do filho. Cada um dá conta de si mesmo, dos seus atos. Essa criança não teve opção nenhuma na vida. Por isso que eu defendo. Até agora não apareceu ninguém contra o aborto aqui. Engraçado, gente. Ninguém. Acho que semana que vem eu vou falar de política, vou falar de candidato. Vamos ver o que é que vai acontecer à luz das escrituras aqui. Eu vou ser metralhado, vai entrar nego aqui no estúdio aqui, eu vou vir até de colete à prova de bala. Mas enfim, nada justifica, na minha opinião, nada justifica um erro para cobrir um outro erro. A Dani Caravella diz que ela é a favor de capar o cabra. Assim ele não comete mais esse tipo de atrocidade. A irmã do Marlon também, a Gi. Quem? A Gisele, a irmã do Marlon. Gisele Pinheiro. A Gisele. Um monte de gente está falando que é a favor. Diz que é a favor também. Tem muitos aí. Alexandre, olha lá, na loja e tal, salva a mãe porque ela pode ter mais filhos, tal, já é retroativo. Não foi gerado no nosso ventre, mas sim gerado em nosso coração. Muito bem. Quem é pai adotivo? Quem é pai adotivo sabe que o amor de um pai que adotou um filho, desculpa, não é porque meu pai está aqui, eu acredito que o amor de um pai que adotou é maior do que um pai que fez biologicamente. Acredito eu. Pelo menos o meu pai me adotou. Ele é meu tio, na verdade, todo mundo sabe disso, mas ele adotou a mim e a minha irmã. E a vida dele foi para nós e por nós. Então, enquanto tem gente que não quer, tem gente pedindo para ter. Dou, tal. Mas eu volto a defender a questão da vasectomia, a questão da prevenção, a questão da laqueadura da mulher, a questão... Por que não? Por que não? Vai esperar ficar grávida para poder... É mais fácil.
cometer um homicídio, é mais fácil você cometer um crime, tirar uma vida, do que prevenir? Por que isso? Meu Deus do céu, parece que o ser humano vai pelo que é mais fácil, vai pelo... Na verdade, ele quer se sentir no controle da vida dele, pastor Gé. Na verdade, ele quer se sentir como que diz assim: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Desculpa você que está me assistindo, mas sua vida não é sua, é de Deus. Eu gostaria também de complementar, não é? Vocês imaginaram na concepção de Maria, né? É claro que, como qualquer ser humano, São José ficou traumatizado, sabendo que não era ele o pai daquela criança. Não teve relação nenhuma com Maria, de repente a mulher aparece grávida e ele tenta deixá-la secretamente. E como marido, homem, namorado, né? Naquela época ainda. Naquela época, um marido ou qualquer homem, e se ele tivesse forçado Maria a abortar? A abortar? Será que estaríamos aqui falando hoje? Tudo no inferno, nós. Atos 4,12 diz que não há salvação a não ser pelo sangue de Jesus. Tudo no inferno. Maria, aborta porque não é meu. E aí? Como é que ficaria? Como é que vai provar? O cara não teve relação com a mulher, bicho. Tudo bem, o anjo foi lá e falou para ele: José, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que dentro dela habita é obra do Espírito Santo de Deus, é o Messias, será Emanuel, blá. Beleza, mas se coloca no lugar de José. Que homem que não queria abortar? A mulher chegando e falou: tô grávida. E você nunca teve um relacionamento sexual com ela. Fala para mim, Alexandre. Essa ideologia do aborto não é de hoje que existe, sempre existiu. Né? Muitas coisas só vêm se copiando, né? Mas isso sempre existiu. Imagino eu que na hora que José recebe a notícia, não do anjo, mas de Maria, se ele pudesse fazer alguma coisa ali né? É que a boa índole de José diz que ele intentou deixá-la secretamente, abandoná-la para que ele ficasse com a culpa e não ela. Mas do contrário, teríamos o aborto de Jesus Cristo. Tá que lindo que ficaria isso daí, pai? Aborto, Jesus foi abortado. Pronto, olha que lindo aí. Como é que ficaria um negócio desse? Só por Deus mesmo. Vamos de música. Vamos mais uma música e vamos partir para o encerramento do programa aqui. Muito obrigado você que está conosco, você que nos assiste, você que acompanha o programa O Refúgio da Graça. Volte aí comentando, sugestionando um tema para a semana que vem. Enfim, você quer saber mais sobre um assunto, nós estamos aqui para compartilhar o que sabemos, né? E nós vamos também sortear um óculos da Star Visão, lá do Mauri com a Diana, ok? E aí, Anderson, o que diz aí? O que você está falando? A hora. Daqui a pouco aparece aí, 10 minutos no final do programa. Então, você que quer participar, tem que compartilhar. Compartilha a nossa live aí, vai entrar no sorteio. Nós estamos com 210 compartilhamentos. Alguém vai ganhar o óculos de sol, alguém vai ganhar o óculos de grau. Vai ficar a sua escolha, ok? Ou senão também eu vou abortar o óculos aqui. Vamos de música aí e daqui a pouco a gente tá de volta.
Você está ouvindo o programa O Refúgio da Graça. Você está na melhor. Você está ouvindo a Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. Linda música da Fernanda Brum, na verdade, Ministério ao Som de Muitas Águas, se não me engano, algo assim. O que a tua glória fez comigo, linda canção maravilhosa. Bom, gente, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu preciso aqui também fazer os agradecimentos de outra parte dos colaboradores. Eu quero agradecer aqui a Poti que nos patrocina com o seu refrigerante, a sua água, a sua tônica, o seu chá. A Poti é nova, lançamento no mercado, pelo menos aqui da área 19. Já tem bastante na área 17. Eu preciso revender esse Guaraná, essas coisas do meu estabelecimento. Como é que eu faço, pastor André? Você vai ligar ali para o pastor Paulo, né? Que é o representante da Poti. Procura para mim aí, Alexandre, o telefone do pastor Paulo aí, para eu poder falar para você, ok? Star Visão, nós vamos para o sorteio do óculos, mas se você está precisando de óculos de sol, de um óculos de grau, de uma armação, de uma lente, procura o Mauri, procura a minha irmã Diana e fala com eles, ali perto do terminal da Vila Sônia. Ou senão você liga, 974060230. Preço facilitado, menor do que o de costume praticado no mercado. Também, se você precisar dar uma parada no seu cabelo, não é? Nós temos ali o Matias com a Kings Barbearia, não é, pastor Jean? Exatamente. Matias ligadinho no programa, querendo dar um upgrade aí, promover aí uma melhoria significativa no seu visual. De repente a sua barba aí tá parecida com a do saudoso Enéas Carneiro. De repente você precisa de um corte de cabelo. Matias, esse é o nome, Kings Barbearia, nosso patrocinador. Pastor André, se alguém quiser patrocinar o nosso programa, de repente profissional liberal, tem seu estabelecimento, representante de uma marca e quer divulgar aqui no programa Refúgio da Graça, qual é o caminho? Vai entrar em contato com o Coppola através do aplicativo da Rádio FAD ou pelo telefone, pelo WhatsApp da rádio, que é 981398800. Fala com o Coppola, fala com o André, enfim, e aí você está nos ajudando, colaborando e participando aqui do nosso programa. Ou pode ligar para mim diretamente, sem problema algum também, né? Você pode ligar aí no 974140033 e fala comigo, eu faço aí para você um precinho camarada. Olha lá, o Sérgio Ricardo Guimarães Mendes. Boa noite a todos os pastores. Sérgio Ricardo te adotou como pastor. Ele é lá do Nordeste e te adotou como pastor. Isso é bom, esse carinho que vem de longe. Forte abraço aí, irmão Sérgio Ricardo. Que Deus abençoe a sua vida. O telefone da Poti é o 974224405. Poti Refrigerantes, água, chá, água tônica, enfim. Para o seu comércio, para a sua casa, para o seu consumo, liga para o Paulinho. E Poti está com você, ok? Estamos caminhando, pastor Jean, para o final de mais um programa e nós vamos fazer a oração da fé. A nossa costumeira oração da fé. E eu gostaria de orar hoje por todas as crianças desse Brasil, por todas as crianças da nossa nação, pelas mães, pelos pais, enfim, pela consciência, apelar à consciência. De repente você que está me vendo aí agora, está pensando em fazer um aborto. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Pode ser que o que você queira arrancar de você agora, seja o que vai te preencher no seu futuro. Pode ser tudo na sua vida. Ah, pastor, mas tem condições. Deus vai dar um jeito. Se Ele permitiu, algo Ele vai fazer. Me perdoe a minha colocação. Me perdoe, né? O meu posicionamento, me perdoe, mas enfim, é o posicionamento que eu tenho como um cristão, praticante da palavra de Deus. Quero agradecer aqui ao nosso irmão Coppola, quero agradecê-lo em nome de Jesus, nosso irmão Coppola, que sempre está presente, sempre aqui conosco nos bastidores. Sem ele não haveria o programa Refúgio da Graça, sem ele a Rádio FAD não estaria conosco aqui todas as quintas a partir das 20 horas. Quero agradecer o meu amado irmão Alexandre, da nossa igreja, Alexandre Merga. Abraço para toda a família, por extensão também. Ao meu pai, muito obrigado pela visita, que seja a primeira de muitas aqui.
preciosa colaboração, essa é a verdade. Agradecer o meu irmão Anderson Jonas, ou o famoso Zico, da seleção de 82, que bate uma falta, que é uma coisa de louco esse menino. Agradecer ao pastor Jean Marcel, que tem hora que você parece carioca nos microfones. Verdade? Verdade. Lá, ó, assista em casa, lá você vai ver. A porta que Deus abriu, e você que está... O que acontece? É uma unção que vem? É algo diferente, sei lá, né? Enfim, ó, tem gente falando aí que você vai pregar aí amanhã. Onde é que você prega amanhã? Amanhã eu prego na igreja do pastor Silas Ribeiro, nosso amigo aí. Irmão, pastor Silas Ribeiro, amanhã eu estou aí. Silas Ribeiro? Silas Ribeiro, pastor Silas Ribeiro, na Rua João da Cunha Raposo, número 266. Mas você pediu pra mim? Com a força que ele falou Silas, eu achei que ia sair Malafaia. Você me comunicou. Pastor Silas, com todo respeito, você que me assiste aí, você me comunicou que você vai pregar amanhã lá? Agora eu fiquei com vergonha. Ele ficou vermelho. Vermelho. Eu fico sabendo porque o pastor vem Agora aqui. eu fiquei com vergonha. Meu Deus do céu. Ó, Pegou de calça curta lá. pastor Silas, eu vou liberar o pastor Jean amanhã. Vou liberar. Tá liberado. Mas... Mas, ó, é o seguinte. Agora eu fiquei com vergonha. Agora ficou com vergonha, né? Tá certo. Ó, Deixando igual. dessa vez passa, tá bom, pastor Silas? Da outra também, porque tem que pregar a palavra mesmo e é isso aí. O Sérgio Ricardo quer nos ajudar no programa, a gente vai entrar em contato com o Sérgio Ricardo Guimarães Bentes, ok? Olha lá, certo, meu paizão Jean, rapaz, você adotou. Vai patrocinar o programa para você também. Que Deus abençoe. Olha lá, o pastor Silas Ribeiro, ele fez um comentário aqui. Deixa eu ver se aparece para mim. Veja aí o comentário que ele fez. A gente brinca aqui, gente, para quebrar o gelo também, porque a gente não é de ferro também, ok? Muito bem, eu quero orar, agradecer a Deus pela vida de cada um que participou. Ah, e antes da oração, vamos fazer o sorteio, Coppola? Vamos fazer o sorteio aí? Vamos lá. Pode ser. Quantos nomes sorteio, tem? pastor, já que você está mandando abraço, nós descobrimos pela Rádio FAD aqui que nós temos um público muito grande pelo aplicativo de celular. Pelo aplicativo. Estão ouvindo dentro dos ônibus, no fone de ouvido, no carro de passageiro. Mas que legal, abraço a todos. Então tem um público grande ouvindo pelo celular como rádio. Sintam-se abraçados, porque o aplicativo é o seguinte, você vai na Apple, né? Você vai ali no aplicativo do Play Store, no Google Play, e você abaixa Rádio FAD, é isso, Coppola? Exatamente. Baixa ali e ele vai funcionar como rádio. É normal no seu smartphone, no seu iPhone, você vai estar ouvindo no fone de ouvido o nosso programa e os outros programas da Rádio FAD também. Todos os dias também com programação aqui ao vivo para você. Então eu quero deixar abraço quem está no Face, quem está pelo aplicativo, que está um número grande. Abraço para quem está no aplicativo, para quem está no Face, enfim, para todos que nos acompanham e nos ouvem, nos veem também através aqui do Facebook. Vamos para o sorteio, depois a gente vai para a oração então. Quem foi que ganhou aí, Coppola? Vocês vão escolher o número de 1 a 40. De 1 a 40? Vamos ver aqui, Eu não vou falar o 8 de novo. Não vai falar o 8? Não vou falar o 8. Vamos dar. Lembrando que os ouvintes vocês não estão vendo a lista. Então Eu vou falar então, nós não estamos vendo lista nenhuma de número lá, tá? Com Coppola nos bastidores. Eu vou falar de 33, você lembrar a idade de Cristo. 33 é o número que eu escolho. Você, pastor Jean? 39. 39. Mônares? 27. Modorinho? Data do meu aniversário, 5. 5. Alexandre? O que eu vou fazer Vai ter que agora? desempatar. Não, Você mas vai ter que escolher. é um- Outro, entendeu? Ó, independente. Você vai ter que desempatar esse negócio aqui. 27, 33, 5 e 39. 39. Fica à vontade, independente de quem é que tá aqui. Eu gostei. Não, assim, não é nada. Pelo amor de Deus, gente. Vocês vão lá, depois vai querer jeitinho lá. Nada a ver. Mas eu gostei do argumento da idade de Cristo. Estamos celebrando a vida. Foi a morte e a ressurreição de Cristo. Morte e Número ressurreição. 33. Quem é então aí, meu amado irmão Coppola? 33. Então a ganhadora é Ana Barbosa. Ana Barbosa. Quem é a Ana da nossa igreja? Ana da nossa igreja. Meu Deus, vamos Ana Benhard, é isso? Ana Barbosa Benhard? Filha da irmã Sandra. Ah, pode escolher um Ray-Ban top de linha ou glória. um óculos. Olha aí, que benção. É só acompanhar que você ganha mesmo, tá bom? Muito bem, quero orar rapidamente, porque daqui a pouco o Rodrigão já está com o programa dele aí no gatilho, o programa Festa Black, é isso, o Mogopola? Exatamente. E aí Festa você Black. vai poder acompanhar mais um programa abençoado, ok? Um Você minuto que então pode. para as considerações finais. Pra gente. Pode ser. Vamos lá, pastor Jean.
Pastor irmão Alexandre, por favor. Vai lá. Sim, só para finalizar, gostaria de agradecer a todos da bancada muito rapidamente e só deixar ali algo para a gente refletir durante a semana. Quando nós olhamos ali a ótica antropológica teológica, a primeira coisa que vem é Gênesis capítulo 1, 26, que a pessoa humana ela é a imagem e a semelhança de Deus. Vamos colocar então a construção do ser humano. Vamos olhar agora antropologicamente, vamos olhar agora o divino. Deus, ele olha para o Filho Cristo e em comunhão com o Espírito Santo, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E vou finalizar somente com uma frase. A vida se alcança e se amadurece à medida que é entregue para dar a vida aos outros. Meu Deus, hein? Irmão Torinho, vai nessa aí. Eu gostaria de agradecer a todos da bancada por essa oportunidade e, acima de tudo, a Deus. Porque se as nossas mães tivessem nos abortado, hoje não teríamos a chance de falar em nome de Deus a favor da vida. E queria também deixar o meu abraço aqui para a nossa irmã Yolanda e o Reginelson Esteves. Reginelson, meu amigo de infância. Regis, um abraço. Forte abraço. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Irmão Anderson, consideração? Consideração alguém? Algum recado? Irmão Coppola, enquanto você abre o plano isso aqui. E aí? Abraço mesmo, realmente a todos. Hoje o programa foi maravilhoso, a todos da bancada que participaram hoje, né? Um prazer conhecê-lo. Então, que realmente seja um programa maravilhoso. Mais quintas-feiras, né? Mais quintas-feiras irão. Irmão Anderson? Agradecer a todo mundo que compartilharam aí, nos ajudaram a divulgar a rádio. E Deus abençoe a todos. Vai dormir no sofá, não mandou para vocês coisas. Abraço, eu também. Pastor Jean Marcel. Eu preciso agradecer a Deus. Sem carioquês. Eu preciso agradecer, dor de cotovelo isso aí. Eu preciso agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de tratarmos de um assunto tão delicado. Um assunto que está sendo tratado no Supremo Tribunal Federal. Um assunto que está sendo discutido através das redes sociais, das grandes mídias. E aprove a Deus nos dar esse privilégio. Eu quero deixar aqui uma sugestão para você, que talvez seja a favor do aborto, contra o aborto, não importa. Entre no YouTube e procure o filme O Grito Silencioso. O Grito Silencioso. E você vai perceber a luta do feto para sobreviver ou pela sobrevivência, irmão Alexandre. Eu acredito que, como nós lutamos, como o ser humano luta para não morrer, quando ele está na reta final, quando ele está num leito desenganado pela medicina, se ele pudesse, ele daria todos os seus bens para voltar a ter uma vida saudável. O feto também se empenha para viver, pela sobrevivência. Então que nós tenhamos essa consciência. Assista ao Grito Silencioso. Dê ao seu semelhante o prazer da vida. A vida é bela. Deus é o autor da vida. E se Ele é o autor da vida, quem é a criatura para lutar contra o projeto estabelecido pelo Criador? Deus te abençoe. Próxima quinta-feira temos um encontro. Sintam-se abraçados aí pelo pastor Jean e por toda a bancada, por toda a Rádio FAD aqui, em especial o nosso programa O Refúgio da Graça. Muito bem. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, de forma cirúrgica, prática, nós queremos nessa noite pedir, alcança a vida das mães, dos pais, dos futuros pais, das futuras mães, que porventura no pensamento deles permeiam a possibilidade de um aborto. Senhor, no nome de Jesus, eu quero profetizar vida nesta noite. Junto com meus amados irmãos, eu quero declarar a vitória sobre a família, sobre a existência, sobre aquilo que o Senhor nos dá. Independente do motivo, seja Deus, mais uma vez, na vida daquele que precisa. Eu te peço, em nome de Jesus, que essa inversão de valores, que a legalização do que é errado, seja revista pelo homem, pelo ser humano, e que voltemos mais os nossos corações para a sua palavra, ao seu jeito, a sua forma de nos enxergar, de nos criar
e de nos gerar. Que no nome de Jesus, mais vidas inocentes sejam poupadas, porque não têm o direito de escolha. E vidas que de forma criminosa, Pai, vidas que de forma dolosa fazem o mal contra o seu semelhante, trazendo todo o prejuízo, estejam em tuas mãos. Longe de me julgar, mas que estejam em tuas mãos, para que o Senhor assim o faça. Nós agradecemos ao Senhor por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Sintam-se abraçados pelo pastor André também, e até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. Deus abençoe a todos, abraço a todos os amados irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. Acabou. O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAD, a rádio que faz